Será que é possível você manipular as emoções de uma pessoa para fazer com que ela vicie em você? Sim, é possível, e por incrível que pareça, isso chega até a ser um pouco assustador. Por isso que eu fiz questão de colocar isso como manipulação, e não persuasão. Porque quando eu falo viciar em você, eu não tô querendo dizer que a pessoa vai ter um simples interesse em você. Eu tô falando dela viciar em você, de verdade. Ter até uma certa dependência emocional, querer ter você. E eu não tô falando isso pra tentar ficar prendendo tua atenção no vídeo. Isso de fato funciona, eu já tive a experiência de usar isso todas as vezes que eu usei, funcionou, porém eu acabei me dando muito mal. Lá pra frente no vídeo eu vou falar sobre isso. E o motivo de eu estar te passando esse conteúdo não é pra tu ficar usando com as pessoas. Vai por mim, eu já aprendi minha lição. Eu tô te passando para que tu se proteja. Então nesse vídeo eu vou te mostrar como alguém pode manipular suas emoções para fazer com que você vicie nela ou ela em você. Eu vou pedir para que tu deixe o like nesse vídeo porque como o canal ainda é novo, as pessoas deixam de assistir por pensar que não tem um conteúdo de valor, e eu me esforço muito para que tenha. E eu não julgo, isso é normal do ser humano, porém fica difícil de eu ganhar espaço tendo que competir com canais que já estão grandes no YouTube. Então já que tu tá aqui, deixa o like que nesse começo é muito importante e não vai te custar um centavo. Agora sim, bora pro conteúdo. Para manipular as emoções de alguém, para fazer com que ela vicie em você, primeiro a gente tem que entender sobre emoções nesse contexto. E eu já vou começar falando que já foi feito estudos que confirma que o ser humano vicia em emoções fortes. Emoções como alegria, felicidade, amor, paixão, não só esses como os negativos também viciam, tá? Emoções como tristeza, raiva, estresse, angústia, mágoa, todos eles também são incluídos nisso. Aí você pode até pensar, mas que absurdo isso, como e por quê? Porque eu iria gostar de sentimentos negativos, eu odeio isso, não gosto de sentir esse tipo de coisa. Mas deixa eu te falar, racionalmente você não gosta, mas a nível inconsciente você não só gosta, como precisa e busca por isso. E eu sei o que muitos ainda podem pensar, mas qual o sentido disso? Por que o ser humano iria querer ficar indo atrás de sentimentos negativos, como estresse, raiva, mágoa? Por quê? Qual o objetivo dele ter isso, mesmo que inconsciente, é ainda difícil de entender. E na verdade não, na verdade faz total sentido, eu vou te explicar e vai ser fácil para você entender. Imagina que tu é uma pessoa que está em um ambiente de estresse constante, a todo momento tu está passando por estresse. Isso uma hora vai te causar mal, tu vai ter desgaste, e para isso não acontecer, tu vai precisar de um momento de paz. Porém, quando a paz ela começa a ser constante, ela deixa de ser paz e começa a se tornar um tédio. E isso também começa a te fazer mal, tu começa a ficar uma pessoa ansiosa e começa a ir atrás de qualquer coisa que te distraia, porque isso acaba te trazendo um desconforto. Tu começa a sentir um vazio e uma necessidade de fazer qualquer coisa. Tu vai precisar de qualquer coisa que te tire daquela paz que já se tornou um tédio. E tu pode até pensar, ah, mas isso aí é só eu ir atrás de alguma coisa que me faça ter diversão. Talvez um rolê com os amigos, algum passeio. Não necessariamente eu preciso de algo que me dê estresse. É lógico que tu vai pensar isso, até porque não faz sentido pra gente a gente pensar, ah, preciso de algo que me dê estresse. Eu posso te dar exemplo de um jogo, se tu perguntar às pessoas, você prefere perder ou ganhar em um jogo? As pessoas vão responder, é lógico que eu prefiro ganhar, quem é que gosta de perder? Ninguém gosta de perder. Mas por que então quando a gente joga algum jogo em que a gente vence todas as fases com tanta facilidade, a gente enjoa na primeira hora? E eu te digo mais, se tu é viciado em algum jogo, eu aposto que esse jogo é um jogo em que tu mais perde do que ganha. E eu ainda digo mais uma coisa, jogos que mais viciam são aqueles jogos que causam uma emoção de estresse grande na gente. Aqueles jogos que a gente tem vontade de jogar o celular na parede ou então de socar a tela do nosso computador. Outra coisa que eu quero que você entenda sobre a emoção da felicidade. A emoção da felicidade ela não pode ser constante. Já ouviu alguém dizer que a felicidade é momentânea? Ela não só é momentânea, como ela precisa ser. E para a gente ter uma saúde mental boa, a gente precisa equilibrar a dosagem de tanto emoções positivas como de emoções negativas. Quando a gente faz alguma coisa que a gente gosta, a gente começa a liberar certos hormônios, hormônios que têm a ver com a felicidade e o prazer, como dopamina, ocitocina, serotonina. O mesmo vale para emoções negativas. A gente acaba liberando hormônios como cortisol, progesterona, estrogênio. Agora você sabe como uma pessoa acaba viciando em emoções fortes? Eu posso usar o exemplo de uma academia para te explicar isso. Vamos dizer que tu comece em uma academia e você começa a treinar com um peso de 20 quilos. E esse peso começa a fazer teus músculos doerem, o que significa que o treino está fazendo efeito. Depois de 1 ou 2 semanas, teu músculo vai se acostumar e para continuar fazendo efeito, tu vai precisar aumentar a carga se quiser continuar sentindo o efeito progredir. Com as emoções é a mesma coisa. Quando a gente faz alguma coisa que deixa a gente feliz, que causa adrenalina, que dê aquele disparo de emoções fortes, uma hora, se a gente continuar fazendo aquilo vai começar a ficar chato. Então a gente precisa de mais, a gente precisa de um pico maior de emoções.
Agora tu sabe o que acontece com pessoas que estão sempre indo atrás dessas emoções positivas fortes e que na vida dessa pessoa deixa existir emoções negativas como estresse, raiva, mágoa? Eu posso dar exemplo de Whindersson Nunes, o que aconteceu com ele, por exemplo. Ele era uma pessoa pobre e que ficou rico muito rápido, então ele começou a ter tudo que ele sempre quis. Deixou de existir problemas na vida de Whindersson Nunes. Sabe que sensação é essa? É a sensação da gente sempre vencer no jogo, ou da gente zerar o jogo. E você sabe o que acontece quando a gente zera um jogo? A gente tem vontade de desligar a tela, se é que você me entende. Eu não quero usar outra palavra porque o YouTube não gosta. Bom, agora tu já deve ter entendido melhor o que eu tô querendo dizer, que tudo tem que haver um equilíbrio. Mesmo no estresse tem que haver um pouco de paz, e mesmo na paz tem que haver um pouco de estresse. Agora presta bem atenção que tu vai pegar todo esse raciocínio para usar com o principal objetivo do vídeo, que é como manipular as emoções de uma pessoa para fazer com que ela se vicie em você. Agora presta atenção que aqui tá basicamente o pulo do gato. Tu já conheceu alguma mulher que tá com um cara que trata ela mal, trai ela, às vezes trata ela como lixo, e em alguns casos mais extremos até bate nela. Porém, ela não larga esse cara. E se alguma vez você já questionou uma mulher desse tipo, o porquê ela continua com esse cara, ela vem com um papo de ele vai mudar, ontem ele me deu flores. O que acontece é basicamente o seguinte: esse cara trata ela mal, faz essas coisas com elas, só que de repente ele vem pra ela, diz que se arrepende, dá flores, trata ela com o maior carinho. Durante um período de tempo ele dá tudo o que ela quer, amor, carinho, atenção. E depois de um tempo, volta tudo de novo. Ele começa a tratar ela mal de novo. E fica nesse pico de emoções fortes. E é esse pico de emoções fortes que o ser humano vicia. Depois de um momento de estresse, a calmaria se torna um momento extremamente prazeroso. Para e pensa o seguinte: se tu sai do teu quarto e vai no mercado comprar carne, tu não acha nada demais. Agora pensa numa pessoa que passou 20 anos na cadeia, poder sair do seu quarto e ir no mercado comprar carne. Nossa, para ele é extremamente prazeroso. A sensação que ele vai sentir de felicidade vai ser enorme e com uma coisa tão simples. Só que claro, até para essa pessoa isso vai voltar a ser uma rotina simples depois de um tempo. Para essa mulher que já está acostumada com esses picos de emoções fortes e que ela está viciada nisso, quando aparece um cara que é gente boa, que não dá um pingo de estresse para ela, que não faz um ciúme sequer, ela acha esse cara chato e entediante, só que ela não sabe explicar o porquê. Esse tipo de mulher pode-se dizer que ela é uma viciada. Ela não consegue sentir atração por caras que não trazem emoções fortes para ela. Mas nem todas as mulheres são viciadas em emoções fortes. Porém, aí é que tá a manipulação, porque tem como deixar ela viciada. E assim, eu tô usando o exemplo de mulheres porque eu sinto que o público aqui, a maioria é homem. Porém, isso vale para os dois lados. E digo mais, é mais fácil com que a mulher faça isso com você do que você com ela, porque as mulheres são melhores nisso que a gente. Elas têm um dom natural para manipulação. Nessa área, as mulheres se sobressaem melhores do que nós. Bom, continuando o raciocínio aqui, vamos dizer que uma mulher vai ser manipulada. Muitos homens podem até pensar: pela lógica do vídeo, é simples. É só ser um cara que vai entregar um pouco de estresse para ela e ela vai correr atrás de mim. Ignorar ela, fazer ciúmes, mexer com o ego dela. Só que presta bem atenção, porque o que eu vou dizer aqui pode ir contra com o que alguns canais por aí ensinam. Em canais grandes, e como esse canal aqui é pequeno, pode ser que não seja levado muito a sério. E eu não tô querendo fazer isso pra bater de frente, tá? Até porque se eu assistir é porque eu gostei do conteúdo, porém eu tenho minhas opiniões formadas. Para você manipular as emoções de uma pessoa para fazer com que ela vicie em você, ao invés de você começar a ignorar, fazer jogo de desinteresse, primeiro você tem que entregar o que ela mais quer. Ela tem que sentir o gosto do fruto proibido. Se logo assim que você conhece uma garota você querer bancar o jogo de desinteresse, ela não vai estar nem aí pra você, ela nem te conhece. Você nunca fez falta na vida dela, porque ela vai lutar por você. Até porque tem vários outros caras querendo ela. Porém tem uma coisa que faria uma pessoa correr atrás de você, que é quando essa pessoa sente que você pertence a ela. Nós seres humanos por natureza somos meio possessivos. Quando a gente começa a sentir que algo é da gente, a gente não quer perder aquilo de maneira nenhuma. A gente sente que é nosso. Então, antes de você fazer um jogo de desinteresse, você vai fazer exatamente o oposto. Você vai fazer a pessoa acreditar que você pertence a ela, que você é totalmente e só dela. Uma hora a pessoa vai sucumbir ao desejo do ego e vai sentir que você pertence a ela. E quando ela sentir isso, já era. Para e pensa, imagina uma garota fazer você acreditar que ela é totalmente sua. Pois é exatamente isso que eu tô querendo dizer. E quando essa pessoa começasse a sentir que você pertence a ela, que ela tem total controle sobre você, é aí que significa que ela sucumbiu ao desejo do ego. E é aí que você vai começar a jogar com esse ego. Você vai fazer coisas que esse ego não aceita, porque como o ego dela sente que tem total controle sobre ti, ele não vai querer perder o controle. É o sentimento de posse. Tu é dela e é isso. Então tu vai começar a sair um pouco do controle dela.
Como ela vai começar a querer retomar o controle, ela vai começar a se esforçar um pouco e você deixa, e não precisa deixar que ela se esforce muito. E quando ela se esforçar um pouco, você volta a ser totalmente dela. É assim que um vício começa. Uma pessoa que começa fumando um cigarro por dia, depois 2, depois 3 e assim vai. Outra coisa que você também pode fazer nela é criar um hábito de te ter. Vamos dizer que tu apareça lá durante os sábados às 7 horas da noite com a comida favorita dela. E durante esse tempo, tu faça ela se sentir bem, conversando contigo durante mais ou menos 1 hora e depois você vai embora. Durante esse tempo, foca em fazer ela se sentir o melhor possível. Evita falar de coisas negativas, porque o cérebro dela vai ficar liberando hormônios de bem-estar, felicidade, prazer. Quando você começa a acostumar a pessoa com isso, o cérebro dela vai começar a sentir falta se isso não acontecer. Quando chega na quinta, na sexta, ela já vai começar a pensar nesse momento que vai ter no sábado à noite. Isso é o cérebro já viciado nesse momento relaxante que faz ela se sentir bem. Agora sim, nem tudo é flores, tá? Esse negócio, ele realmente funciona. Eu já usei, porém eu também acabei me dando mal. Eu tentei manipular as emoções de uma pessoa para fazer com que ela ficasse viciada em mim e eu acabei caindo na minha própria manipulação. Como isso é possível? Eu vou te contar. Quando eu comecei a criar a emoção de posse nela, eu comecei a perceber que estava funcionando. E ela não queria me perder, depois que ela sentiu que estava me tendo. Então, o que aconteceu? Eu comecei a sentir que eu estava dominando ela. E o que aconteceu? Sem que eu percebesse, eu estava criando o sentimento de posse, porque eu estava sentindo que ela estava sobre meus domínios. E eu vou te contar, é muito difícil você não sucumbir ao desejo do ego. Quando você se dá conta, você já tem sido tomado por isso. Outra coisa que aconteceu também foi eu criar um hábito nela. Eu começar a ver ela todo sábado e tentar fazer ela se sentir o melhor possível. Só que esse hábito também estava me pegando, porque eu estava indo lá todo sábado, eu também estava me sentindo bem. E teve várias outras coisas que eu também fiz, mas foi como eu jogar a bomba e ser pego pela explosão. E quando você para pra pensar, faz total sentido que eu tenha caído na minha própria manipulação. Porque isso foi feito para mexer com a mente da pessoa, e eu também sou uma pessoa. A melhor maneira de você usar isso é para se proteger e evitar que isso aconteça com você. Porque vai por mim, isso se cria uma dependência emocional enorme. Eu digo isso porque já aconteceu comigo, não vou mentir. Tanto eu quanto a garota, a gente estava preso emocionalmente um no outro. Se tornou uma corrente aquilo. Mas agora tem uma coisa que eu preciso te falar. Quando eu estava terminando o roteiro desse vídeo, eu não imaginei que iria sair tão longo. Então tem muita coisa que eu ainda queria falar aqui. Porém, como eu vi que o vídeo ia sair tão longo, eu fiquei me perguntando, e se o pessoal não curtir? Então eu fiquei com receio de trazer um conteúdo que o pessoal não curta tanto e eu acabar fazendo um vídeo muito longo. Porém, não tem problema, se tu quiser que eu dê continuidade nesse vídeo, basta tu comentar aí embaixo. E se inscreve no canal também para tu não perder. E também não esquece de deixar o like, porque vai me ajudar muito no começo, que esse canal tá começando agora. Um like vai fazer toda a diferença. Então é isso e até a próxima.